Olá, é um prazer, uma honra estar novamente podendo falar com vocês no nosso programa Sala de Imprensa. Um programa que tem como finalidade trazer informações para o nosso público que já nos assiste com uma certa habitualidade, todas as sextas-feiras, quando nós também reproduzimos a 1h da manhã no sábado e depois na segunda-feira e na terça-feira. São os nossos reprises. E temos a oportunidade de contar com você, nosso público fiel, e tantos outros, que aí no Zapping acaba sintonizando o canal 9 da nossa TV aberta e os outros 54 canais do interior, que podem ouvir e assistir o nosso programa Sala de Imprensa. E a gente sempre procura estar atualizado e trazendo personalidades ou autoridades que tenham realmente muita informação e boas informações. E aliás até, às vezes, informação de primeira mão, que é o que nós vamos ouvir aqui, com essa ilustre personalidade que é o deputado estadual Major Sérgio Olímpio. Prazer estar recebendo você aqui no nosso programa. Prazer, nosso irmão Sérgio Redó, companheiro de tantos anos de luta. Em primeiro lugar, parabenizar a nossa Associação Paulista de Imprensa, que esse ano, a Casa do Jornalista de São Paulo, completa 80 anos, Jubileu de Carvalho. Não tem dúvida. E tê-lo na presidência dessa entidade histórica e que representa, de fato, os profissionais do jornalismo, e participar desse momento é fantástico. O segundo momento, cumprimentar exatamente pelo programa, pelo Sala de Imprensa, que vai se notabilizando como um programa que as pessoas vão acompanhando na TV aberta, justamente pela forma que você conduz o programa, pela liberdade que proporciona às pessoas, pelo debate maduro, e eu tenho certeza que isso vai conquistando a população. Então, para mim, humildemente, é um orgulho poder participar desse momento, da história da nossa API, nesse ano do Jubileu de Carvalho, e mais ainda desse programa que é um sucesso. Muito obrigado. O deputado é sempre generoso. Queria deixar extremamente explícito a todos os nossos telespectadores. Nós temos a honra de ter também o deputado Major Olímpio já há muitos anos, não é? Como deputado estadual. Hoje ele é o líder do PDT na Assembleia Legislativa. Inclusive, depois ele vai falar para vocês que tem aí um grande momento da sua vida política, pública, que quem sabe, em razão da sua competência, do seu trabalho, pode ser vitoriosa, o que a gente deseja, mas, primeiramente, dizer também que o Major Olímpio é um combativo e está sempre à frente dos grandes temas do Estado de São Paulo. E, na nossa API, já teve a oportunidade de ser conselheiro, vice-presidente da diretoria executiva, e hoje ele também é o nosso vice-presidente da área de segurança pública. É o homem responsável por todo esse conjunto de matérias ligada às questões da segurança pública do Estado de São Paulo e do Brasil. E não poderia ser por menos, quer dizer, a sua formação, além de ser bacharel em Ciências Jurídicas Sociais, é também jornalista. Ele, durante muitos anos, é oficial, não é, major da Polícia Militar, ainda que agora como deputado estadual esteja afastado, e também é professor de Educação Física, técnico em Defesa Pessoal, instrutor de tiros, tem inúmeros livros, enfim, é sem sombra de dúvida um grande brasileiro, um incansável defensor da segurança pública. Inclusive teve inúmeros episódios que ele vai nos relatar aqui, que passou como esse que São Paulo está vivendo. Tomara que em breve isso tudo termine, não é? Que é o caso desse movimento. Eu acho extremamente legítimo, já quero deixar muito claro, acho que os jovens estão realmente se manifestando, e isso é bom para a democracia, é algo que traz a oxigenação do processo. Nós temos que discutir problemas dessa natureza. Eu só faço uma pergunta: por que o ônibus no Rio de Janeiro é 2,25, em Curitiba é 2,40 e em São Paulo é 3,20?
E tem uma coisa, o ônibus do Rio de Janeiro tem ar-condicionado. Não é o de 2,25, pode ser o de 3 ou de 2,90, eu não sei especificamente. Deveria até saber, mas não sei. Mas a grande verdade é a seguinte, nós temos que levar essas questões. E em campanhas passadas, o então deputado Celso Russomano, hoje o nosso presidente de honra da Associação Paulista de Imprensa, disse o seguinte, que a frota de ônibus usadas por seres humanos, por trabalhadores, por estudantes, são montadas todas em chassis de caminhão. Isso faz com que haja problemas de ordem de saúde, ordem mental, ordem de estabilidade emocional, além de todas as ordens. Quer dizer, quem funciona, quem trabalha como motorista ou como cobrador, enfim, todo mundo sofre. E quem ganha muito dinheiro são os empresários, donos das empresas de ônibus. Que eu também quero deixar muito claro, não sou contra. Eu sou extremamente ligado ao poder da iniciativa privada. Acho que a forma que a gente tem de vencer é através da concorrência e da meritocracia. Quem é bom, quem é preparado, vence. Agora, nós não podemos deixar pessoas desamparadas e o ônibus é um trabalho de utilidade pública. O transporte é defendido na Constituição como um direito do cidadão e um dever do Estado. Portanto, nós não podemos continuar. Daí o motivo de nós termos trazido alguém do quilate da importância do deputado Major Olímpio para discutir esses e outros temas aqui conosco. Já que eu comecei, vamos dar a oportunidade de Vossa Excelência, deputado, aqui poder se manifestar. O que o senhor acha de tudo isso que está acontecendo hoje na cidade de São Paulo, com reflexo no Brasil e no mundo? Olha, lamentavelmente, nós estamos assistindo o nosso país ser divulgado para o mundo nesse instante com um país de violência exacerbada. Ontem mesmo, essas imagens que estão sendo mostradas pelo Sérgio Redó, que está estampando os jornais no mundo todo, mostram confrontos do efetivo da Polícia Militar com manifestantes do movimento Passe Livre. Não vou dizer movimento Passe Livre, porque aquelas pessoas, como disse o Sérgio, que estão lutando pela redução do preço das passagens, pela melhoria da qualidade do transporte público e da quantidade com qualidade desse transporte público, é mais do que legítimo. Então, no mundo todo isso tem custo. Nós temos só 3 municípios no nosso país, e aqui no estado de São Paulo, só o município de Agudos, aonde o transporte é, em tese, gratuito, porque está embutido nos seus impostos. Exatamente. É importante até esclarecer isso. Agora, o que nós temos assistido é a partir de uma mobilização que é legítima, que é saudável, e que a livre manifestação tem que ser uma luta e uma garantia constitucional que nós temos que preservar. Imagine se nós estivéssemos falando num programa da Associação Paulista de Imprensa e num programa Sala de Imprensa e nós não estivéssemos defendendo com todo vigor a liberdade de manifestação e expressão. Agora, dentro da causa legítima, a infiltração de toda a ordem, e aí eu não estou falando do que eu li, do que me contaram. Eu acompanhei em loco as últimas manifestações, essa de ontem que teve essa briga de rua generalizada, e devo dizer que, lamentavelmente, algumas centenas de vândalos, de até criminosos travestidos de manifestantes legítimos. Devo dizer que se nós tínhamos mais de 5 mil pessoas, a grande esmagadora maioria eram jovens, estudantes, universitários, pai, mãe de família, avó, que ali estavam para fazer o seu protesto, que é mais do que legítimo. Mas nós temos aí pessoas que querem usar esse momento
para provocar um caos social e provocam esse enfrentamento com a força policial. E aí o resultado, ele acaba sendo danoso para a sociedade. Devo dizer que, tecnicamente, o governo do Estado, ao impedir a ação de presença da tropa de choque da Polícia Militar, já no acompanhamento do início da manifestação ou das manifestações, para parecer politicamente correto, para não ter resvalo de imagem de ser um governo truculento ou coisa parecida, não permitiu até então que houvesse a ostensividade da tropa de choque. E a tropa de choque, ela existe no mundo todo, não é para ir lá e usar a força contra as pessoas ou contra a massa. Ao contrário, é para garantir que as pessoas que vão se manifestar possam fazer livremente, em segurança, e que também não haja comprometimento do patrimônio público e privado e ameaça as pessoas e, às vezes, concretização dessa ameaça. Então, se você põe... por que existe a polícia ostensiva, uniformizada? É para ser identificada. Então, aquele indivíduo que ele pensasse em agir contra uma pessoa, contra o patrimônio de alguém, ou mesmo contra a força policial, ele vai se sentir intimidado com aquela ação. Então, ele não vai agir. Nós não queremos fazer prisões em flagrante. Não adianta, depois que ocorreu a situação, o dano para o patrimônio ou o dano para o cidadão, a integridade física das pessoas, já vai estar lesionado. Então não é vantagem fazer prisões, é se colocar para que não aconteça o fato. E nesse ponto, eu não tenho a menor dúvida que o governo do Estado, preocupado com resvalo de imagem política, discutindo nesse momento com a prefeitura, porque um é de um partido, outro de outro, estão antevendo as disputas eleitorais e ninguém quer se resvalar com imagem. E todo mundo cheio de dedos, porque dentro do processo político eleitoral, as pessoas muitas vezes induzem o cidadão a imaginar, falar, olha, quando esse pessoal assumir a direção, nós teremos o transporte gratuito. A hora que se assume a administração como um todo, e você vai fazer um cotejamento, uma análise de custos, e aí tem até os comprometimentos, outros com os eventuais financiadores de campanha, aí é mais difícil. Então, é preciso que todo mundo faça o seu meia-culpa. O governo de São Paulo tem responsabilidade. É caro o custo do metrô e dos transportes da CPTM, dos trens metropolitanos? É caro. É caro o custo do transporte público, dos ônibus, dentro da cidade de São Paulo. Caríssimo! Me permita, em razão até da qualidade do serviço que prestam. Porque veja, eu acho assim, dentro de uma economia estável de mercado, você tem sempre custo e benefício. Se você quiser um alto benefício, você vai ter um custo relativamente alto. Agora, o que acontece é o seguinte, hoje nós temos, e repito, o próprio deputado Celso Russomano falou com muita clareza, na época, hoje, apresentador só da TV Record, que, na verdade, a grande maioria, não é, da frota dos ônibus são todas montadas em chassi de caminhão. E isso para baratear custos. Para baratear. Então, para conduzir as pessoas como gado humano. Exato. E por que a passagem no Rio de Janeiro é 2,25 e aqui é 3 e foi para 3,20? E diz que é pouco. E outra, uma coisa também, eu sou pós-graduado em administração de empresa. Me permita falar uma coisa importante. Veja, dentro de uma economia de escala, aqui tem milhões de passageiros maior do que no Rio. Quer dizer, como é que fecha essa conta? Sérgio, deputado, você já viu ou teve notícia de algum empresário de transportes coletivos que está desesperado para sair do mercado? Não, nenhum. Tem muita gente desesperada para entrar no mercado. Nós vamos ter uma licitação da Prefeitura de São Paulo agora. Você viu agora? 43 bilhões. Agora eu acho, me permita fazer uma justa defesa aqui, eu desde o início acredito muito no Fernando Haddad, acho que ele é um homem sério,
é um homem que tem procurado fazer as coisas corretamente, e eu acho até que o fato de estar colocando essa licitação é para antecipar um contrato que já vem sendo adiado há muito tempo, através de renovações de urgência, emergência. E olha, Sérgio, eu tenho uma visão pessoal sobre a figura do prefeito Fernando Haddad, da pessoa de ser de extrema seriedade. Sim. E ele tem se defrontado até com o próprio partido. Sim. Para ser coerente com o programa que ele apresentou para a população. Quando candidato, exatamente. E é extremamente difícil se fazer isso. Agora, nós temos que dar a mão à palmatória sim. Você tem toda a razão quando você fala do tamanho desses custos, quando você faz comparação, porque não podemos falar sobre os custos do óleo diesel, sobre o custo dos equipamentos. Não, lá é mais caro. A refinaria em Santos. Tudo bem que eles têm a refinaria deles lá em e no volume, meu Deus do céu. E no volume transportado de pessoas em São Paulo. Agora, quando o nosso amigo Celso Russomano já disse lá atrás, e todo mundo fez questão de parecer que não era algo importante que ele estava dizendo. Exato. Sobre a adaptação dos ônibus em São Paulo, ele quis dizer o seguinte: quando você vai fazer o chassi para transporte de pessoas e a estrutura dele, e suspensão e etc., você vai adequar, a possibilitar o mínimo de conforto à pessoa. Sim. No momento que você vai fazer um chassi para transporte de carga, exato, você barateia custo, mas você está transportando o cidadão como se ele fosse carga. Então não é exagero quando você fala, ao longo do tempo, das lesões físicas e até psicológicas que sofre o cidadão, porque o cidadão que está nos assistindo agora, que fica mais de 2 horas em média dia indo para o trabalho e depois mais 2 retornando para o trabalho, o cidadão sabe do que nós estamos falando. E mesmo na área do Estado, experimente o cidadão, aquele que faz e não tem uma alternativa do próprio automóvel, da bicicleta, de ir a pé, e que precisa ser um dos 4 milhões de usuários do metrô todos os dias. Vamos falar, mas o metrô tem uma estrutura diferenciada, mas ela está subdimensionada. Gente, o nosso metrô começou no mesmo ano do metrô de Santiago, do Chile. Sim. Santiago, você tem um pouquinho mais que 6 milhões de habitantes. Sim. Não vamos nem considerar a região metropolitana de São Paulo chegando a quase 22. E Santiago, nós passamos agora 105 quilômetros de metrô em Santiago. São Paulo começou na mesma época. E agora nós estamos ainda comemorando que nós estamos ampliando o nosso metrô para 73 quilômetros. E que até 2016 nós poderemos chegar aos 100 quilômetros. Você vai ver o metrô de Moscou com mais de 300 quilômetros de linha, de Tóquio passando os 400 quilômetros de linha. Porque você precisa... A malha do metrô parisiense, você não consegue andar dentro de Paris mais que 2 ou 3 quadras que você tem uma boca de metrô, e você tem 28 linhas de metrô dentro de Paris. Exato. Então, é desnecessário você falar, olha, o sujeito vai para Paris, vai locar um automóvel. Não há necessidade. É como Nova York. É uma excepcionalidade. Exato. O indivíduo parisiense local ou o turista utilizar até mesmo o táxi. É verdade. Mas usa-se a malha do transporte público. E nós temos que partir nessa linha, não há a menor dúvida. Verdade. Isso é investimento, cara, mas é investimento no bem-estar da população. Então, Sérgio, sem a menor dúvida, essa dor, essa tristeza da gente assistir irmãos se confrontando com irmãos, né?
deve servir para todos nós, homens públicos, para uma reflexão e ver onde é que está o papel de cada um de nós nesse momento para tirar todos os exageros, tirar todos os desejos ou os anseios políticos, partidários, pessoais. E uma coisa que você falou na abertura do programa, né? Nós precisamos buscar melhor qualidade para esse transporte, a redução de custos. Se é utopia se falar no transporte gratuito, e não tem almoço de graça, alguém está pagando a conta. Nos próprios impostos nós já estamos pagando. Às vezes, uma alternativa, e é factível se fazer, como a Prefeitura de Agudos, que entendeu de subsidiar completamente o transporte público. É possível se fazer economicamente isso hoje, por exemplo, para a cidade de São Paulo? Não, hoje não dá. Por maior boa vontade que tenha o prefeito Fernando Haddad, como para o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, se ele quisesse apresentar uma proposta ou quisesse viabilizar, olha, o metrô ou os trens da CPTM serão gratuitos ao cidadão. Economicamente, que se fosse factível, eleitoralmente, seria extremamente palatável. Toda a população diria, olha, esse cara fez isso. Exato, e é bom para todo mundo. Né? Mas então, gente, é preciso se fazer uma reflexão, e eu vou usar o espaço desse programa e pedir às pessoas, pelo amor de Deus, quer fazer a sua manifestação pacífica, legítima, a Constituição lhe garante isso. Você tem todo o direito de fazer. Concentra 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil. Não tem o menor problema. Exato. Gente, a gente vê grandes concentrações. Sabe, eu fui comandante dessa região central da cidade de São Paulo, o Centro Velho. Aliás, você passou por alguns maus momentos. Sem a menor dúvida. Quais são esses? Lá atrás, quando houve um processo de impeachment do falecido prefeito Celso Pitta, nós tínhamos, a prefeitura era no Parque Dom Pedro, então nós tínhamos manifestação de manhã na prefeitura, e como o expediente da Câmara dos Vereadores era à tarde, então à tarde a manifestação igual era na frente da Câmara Municipal, para a regularização do transporte alternativo, naquela época chamava pirueiros. Isso. Né? O que nós tivemos de embates, porque tinham pessoas também que não queriam de fato a regularização do transporte público, e eram baderneiros e acabam deformando a situação. Em relação ao processo de impeachment, naquele momento, nós tivemos muita gente que de forma político-partidária desvirtuou todo o processo e queria acelerar processos violentos nas ruas. Sim. Então, manifestações públicas, ela é própria da democracia. Os policiais da área central de São Paulo são mais do que escolar, porque todo dia tem um. Sabe, vamos pegar essa região central da cidade de São Paulo, que eu trabalhei muito tempo. Sabe, onde é palco das manifestações? Na Avenida Paulista, que fazia parte continua sendo. O Anhangabaú, a Sé. Então, são centros onde é possível ter aglomeração pública, e são centros que são de referência dentro da cidade de São Paulo. Mas, pelo amor de Deus, para fazer valer o nosso direito, nós não podemos lesionar ou impedir o direito do terceiro. Por outro lado, é possível se fazer a manifestação, sim, se marcar o momento. Agora, como é que eu vou dizer que eu estou querendo um transporte público de melhor qualidade se eu vou para um ambiente e eu resolvo tocar fogo num ônibus? Nós estamos falando do ônibus, que ele é inadequado na cidade de São Paulo. Só que eu vou para uma manifestação, eu vou pichar o ônibus, eu vou quebrar os ônibus, eu vou tocar fogo. Eu vou ocupar o ônibus com coquetel molotov, ameaçar as pessoas, falar, você desce agora, senão eu vou tocar fogo no você junto. Então, isso não é pessoa que está se manifestando. Isso é conduta marginal, de quem se coloca à margem da sociedade. Como é que eu vou dizer que eu estou querendo um metrô de mais qualidade, mais ágil, se eu vou me manifestar, eu resolvo quebrar a estação do metrô? Como é que eu vou dizer que eu estou defendendo o trabalho e o trabalhador, e eu pego a banca do velhinho na Avenida Paulista, sim,
e eu quebro a banca dele todinha que não dá para ele abrir pelo próximo mês, eu talvez não consiga abrir mais, de tanto que ela foi depredada, a banca de jornais e revistas. Então, eu peço às pessoas, eu peço ao cidadão de bem, que é a maioria da nossa sociedade, não vamos permitir sequer que se deixem levar ou acompanhar pessoas que vão com ímpeto violento, que já levam implementos para agredir as pessoas, agredir a polícia, provocar uma ação de força, da força policial, porque o resultado é danoso. E podem ter certeza, acaba muita gente inocente ferida, muito patrimônio público e privado destruído, e o próprio movimento perde a razão de ser. Hoje, se falar o que é mais importante, o acompanhamento da sociedade hoje, é saber se nós vamos ter na próxima concentração, que até está previsto para segunda-feira, em que momento vai quebrar o pau e quantas pessoas serão detidas, quantas pessoas serão lesionadas, quantos vão passar no pronto-socorro, quantas ficarão presas, meu Deus do céu. É verdade. Perdeu a razão de ser a luta pelo transporte. Não, e o que se está comentando agora não é mais sobre o transporte. Não. Quer dizer, o transporte e o valor absurdo praticado na tarifa diária, tá certo? De quem utiliza o meio de transporte, acaba sendo o pano de fundo. Mas, na verdade, ninguém discute. Quer dizer, estão discutindo agora a agressão desse casal aqui no bar pela Polícia Militar, mas me permita dizer o seguinte, não pararam para pensar, e aqui eu quero render homenagens a esse policial militar, que ele foi atirado no chão, deram uma pedrada na cabeça dele, cortaram a cabeça dele, com o rosto inteiro cheio de sangue, ele acabou sendo jogado no chão, chutaram a cabeça dele, chutaram o corpo dele, chutaram a perna dele, ele estava sozinho, não tinha como se defender, um ato covarde contra esse militar, ele se levantou e com a arma em punho conseguiu fazer com que as pessoas saíssem da sua linha, não é? de agressão, e não deu um único tiro, não fez um único ato que pudesse, na verdade, inclusive, dar a ele o direito de que ele estava em legítima defesa. Porque se ele permanece no chão do jeito que ele estava, como ele estava sendo chutado e agredido, ele teria morrido. Quer dizer, então é legítima defesa de quem está, na verdade, ofendendo a integridade física de um policial militar, que ele reaja. E ele levantou e simplesmente com a arma em punho, afastou esses vândalos que estavam batendo, tá certo? Que eu acho que a agressão não leva a nada, porque a briga atrai mais briga, e, na verdade, uma situação dessa é, como bem você colocou aqui, de ter pessoas que estão motivadas para isso, quer dizer, querem essas imagens. E o Vignoli, esse policial, que ele pertence até à guarda do Tribunal de Justiça. Olha, quer dizer, não tem nada a ver. Ele não é sequer policial do policiamento ostensivo da área centro. Olha, eu vou te dizer, deputado, temos que, na verdade, tem que homenagear esse homem. Hoje eu conversei com vários companheiros profissionais de imprensa e eu disse, nós temos que ser isentos no momento de fazer uma avaliação. Então, sim, eu não posso ter um espírito 100% corporativista e dizendo, olha, não aconteceu nada, tudo que a polícia fez foi lindo e maravilhoso. Também não é verdade. Não dá. Então você tem, a imagem fala por si só, o que foi gravado por inúmeras câmeras de profissionais de comunicação, de cidadãos que fizeram a partir dos seus apartamentos, dos seus carros, não dá. Então, essas condutas, elas precisam ser identificadas. Agora, eu preciso dizer uma coisa, como eu disse aos profissionais de imprensa, falando, olha, mas como é que se perdeu o controle das pessoas? Eu estou dizendo agora pela prática, uma coisa é teorizar. Quando você vai para uma ocorrência policial, e eu participei ao longo da minha vida, desde ações feitas essas de mobilização com massa, rebeliões em presídios, rebeliões em FEBEM,
entreveros, troca de tiros com marginais. Por maior que seja o nosso preparo, o autocontrole, a experiência, a reação humana no momento em que o indivíduo se sente acuado ou agredido, pode e varia de ser humano a ser humano. Não adianta dizer, olha, o comandante ele consegue robotizar todo mundo. Não, e quando você tem isso. um panorama de confrontação generalizada, como nós tivemos, com embates na Consolação, na Augusta, próximo à Paulista, lá atrás no Ipiranga, é impossível você tentar dizer que você consegue manter dentro do mesmo padrão todos os comportamentos das pessoas, assim como muitas pessoas na massa, sentindo que não podem ser identificadas, muitas vezes potencializam a agressividade. Verdade. Não vamos tirar também o caráter humano do policial que tem medo, tem reações intempestivas, tem a raiva muitas vezes incontida. Não pode ter, não pode ter. Nós temos que lutar para quem não tenha, nós temos que lutar para quem não tenha. Nós temos que punir com severidade a identificação do abuso ou da conduta que abusou. Não tem a menor dúvida. Não temos, literalmente, tentar tapar o sol com a peneira. Não dá para dizer, quem estava na rua tinha que apanhar mesmo. Não é isso. O meu filho trabalha na região da Avenida Paulista, pegou o transporte público, e eu não gostaria que meu filho tivesse tomado bordoada porque estava saindo do emprego. A minha filha estuda na FMU, na Liberdade, tivesse saindo da faculdade, junto com outras jovens... Teria apanhado. Não, então... Ou estaria envolvida nesse processo. Ou porque estaria envolvida... como baderneira. Se deslocando, né? Claro. Então... Nós temos que identificar. Separar o joio do trigo. É muito difícil. É muito difícil. Então, nós tínhamos mais de 50 policiais militares e um outro tanto desse, ou talvez mais, de policiais civis que estavam dissimulados no meio da massa justamente para identificar condutas mais agressivas. Eu até entendo, Sérgio, que esse número deva ser aumentado em muito, para que possa se tentar triar esse joio do trigo. Entendi. Saber quem é manifestante e quem é o criminoso que está tentando promover a desordem. Porque não dá, minha gente. Eu vi situações ali que dezenas, para não dizer, milhares de jovens passaram gritando ao lado de um ônibus. De repente, 2 ou 3, um olha para o outro e fala, por que não quebrar? Aí pegam pedaços de pau, pedra e quebram os vidros. Com gente lá dentro. Gente lá dentro. Colocando em risco. As pessoas têm que descer. Aí depois vem o outro e fala, por que não põe fogo? Olha, eu vi situação ali, veículos com uma família, com criança no bebê conforto atrás, a mulher dirigindo com os olhos desse tamanho, coitado. E eu estava ali como cidadão, mas... ainda falei para ela baixou o vidro, falei, a senhora, fique tranquila aqui, nós vamos estar aqui ao lado e vamos ver se a gente consegue fazer um desvio para que a senhora possa entrar por cima do posto de gasolina um pouquinho mais. Porque a mulher, ela estava se deslocando com as crianças e de repente, uma massa de gente com um monte de pedra, pedaço de pau e jogando na direção da polícia, e a polícia tentando se posicionar, e conforme ia se posicionando, ia ficando o carro dela na linha de trás da polícia. Entendi. E ela com criança no bebê conforto, e imaginem a situação, o terror que ela deve ter passado dessa mulher, de uma mocinha que estava na frente, possivelmente filha ou algum parente, e mais uma menina que estava atrás junto com o bebê. Aqueles minutos do barulho das bombas, o gás lacrimogênio entrando dentro do automóvel também. E a mulher desesperada para não abrir o vidro, porque não sabia o que ia acontecer em relação àquilo. Então, o cidadão não merece uma situação de pavor, de desespero disso.
Então as pessoas costumam dizer, Sérgio, a minha dor é a maior dor do mundo. É assim que a gente pensa. É verdade, é verdade. Mas vamos nos colocar no lugar do cidadão. Sim. Trabalhou o dia inteiro, ele quer chegar em casa. Então, vamos nos manifestar? Vamos nos manifestar sim. Vamos gritar nossas palavras de ordem. Isso, a democracia garante isso. E nos países democráticos tem que ser respeitado. Mas em todos os países, vocês veem agora, nos países europeus, com a crise econômica, essas imagens que ontem estão agora e continuam a chocar todos nós, você vê na Grécia, você vê na França, você vê às vezes na Inglaterra. Quando há a exorbitância no direito da livre manifestação, e se ultrapassa esse direito e começa a ferir direito dos outros, o Estado é obrigado a intervir. Sim. Você pode botar o nome que você quiser, falar aqui chama tropa de choque. Na França é gendarmerie. Na Espanha, a Guarda Civil Espanhola. Não interessa o nome que se tenha. O Estado tem que disponibilizar equipes preparadas para restabelecer a ordem. Primeiro, manter. Se você fizer uma manutenção adequada, não vai precisar restabelecer coisa nenhuma. Entendeu? É como quando se diz, olha, para o efetivo da segurança. E às vezes é uma máxima que a gente diz, arma e plano de saúde você tem para nunca ter que usar. Então muitas vezes qual de nós? Bom, inseguro, né? Vamos pagar um plano de saúde a vida toda, tomara a Deus que eu e a minha família não precisem utilizar. É verdade, é. Sabe, o sonho do policial era nunca ter que sacar a sua arma. É lógico. Tá? Até porque não estaria numa situação de risco e, em tese, numa situação em que alguém pudesse também estar lhe apontando uma arma e matando, como 107 PMs foram executados só em 2012 e nesse ano, em 2013, até a meia-noite de hoje, já foram 31 policiais executados no estado de São Paulo. No nosso país, gente, é um absurdo. A cada 32 horas no nosso país, um policial é morto e executado. A cada 32 horas no nosso país, um policial é executado. Então, também, nós estamos falando aqui na Casa do Jornalista, também nós temos um número absurdo de profissionais, jornalistas que são mortos justamente porque... No exercício legal da profissão. Porque Opa! Está contrariando interesses. Me afrontou. Nós estamos num país onde existe muito coronelismo de sertão. Exato. Como? Semana passada mesmo foi morto um diretor de um jornal no Rio de Janeiro. Sim. No estado do Rio de Janeiro. Por quê? Porque ele tinha a imprensa isenta e independente. O jornalista foi morto lá recentemente também em Minas Gerais. Por quê? Porque ele repercute. É lógico. O que é necessário para a população. Então, em nome da própria liberdade... Aqui no estado de São Paulo, incendiaram redação, puseram fogo numa emissora de rádio, queimaram um jornalista, depois o outro foi morto. Então, gente, para a gente garantir a paz, nós precisamos perseverar pela paz. Exato. Para a gente garantir a liberdade de expressão das pessoas, nós precisamos respeitar as liberdades individuais e o senso de respeito à coletividade. No momento em que eu me sinto, ontem eu andava pelos locais... Você acompanhou, né, deputado? Todas as horas, das 16 horas até a meia-noite. Os mais antigos, os cinéfilos, que se lembram do filme Mad Max, sim, que as pessoas se degladiavam num futuro na luta por combustível. E de repente aparecem umas pessoas ateando fogo no carro do outro para roubar a gasolina, para matar por causa do combustível. Aquele barulho das bombas, as pessoas gritando, pessoas sendo detidas. Falava, meu Deus do céu, nós estamos há 3 dias da abertura da Copa das Confederações, onde o nosso país está fazendo um treino para mostrar para o mundo como será a nossa como é bom vir no Brasil, do Campeonato como Mundial, é gostoso ser brasileiro. E nós estamos... E uma coisa, Sérgio, a própria mobilização, ela ocorreu em vários estados. Possivelmente aqui em São Paulo, pelo volume de pessoas e a intensidade da confrontação,
foi logicamente mais agudo. Mas nós temos locais onde serão sede da Copa das Confederações, aonde já estão instaladas as seleções se preparando, como Porto Alegre, como Rio de Janeiro, que eu fico imaginando os dirigentes das delegações desesperados e os atletas ligando para os seus países, falando, olha, eu estou ouvindo um barulho de bomba e uma gritaria e eu não sei se vão ocupar o hotel e eu não sei se vai ter a Copa. Meu Deus do céu. Então nós temos que lutar, e lutar muito, mas não é lutar com as armas não, nós temos que lutar com a persuasão. Nós temos que lutar pelas convicções, nós temos que lutar pela bandeira correta. O Sérgio matou a charada na abertura do programa quando ele disse, eu sou favorável, sim, lógico, ao direito que está sendo violado. Que é o direito de manifestação, direito de greve, direito de... E os próprios institutos de pesquisa, quando consultam a população a respeito da bandeira, é legítimo. Agora, para eu ter, muitas vezes, a segurança, eu não posso desconsiderar o ordenamento jurídico do país, me armar e me transformar num justiceiro para falar, tudo que eu estou fazendo é para promover a paz. Só que eu saio rasgando a Constituição, o Código Penal, o Código de Processo Penal, e saio dizendo, olha, eu sou um cavaleiro que vem para salvar a humanidade. Não, eu vou estar incorrendo em crimes que a própria legislação para aquela sociedade abomina. Então, muitas vezes, para eu fazer valer um direito legítimo de ter um transporte melhor, mais barato, eu não posso sair arrebentando o que tem. Posso fazer, como fez lá, muito propriamente, o Celso Russomano lá, era um embate eleitoral, mas ele já faz naturalmente a defesa do consumidor como uma história de vida dele. Quando ele disse ali a respeito dos chassis, não chutou não. Ele estava sabendo exatamente o que acontece em relação a isso. E aquela coisa. Terminou o embate eleitoral, as pessoas esqueceram e continuam fazendo o chassi em cima do chassi de caminhão. Então está errado. E me permita, eu gostaria inclusive de levantar agora uma grande e importante tese. O Ministério Público já deveria ter, na verdade, promovido uma ação, tá certo, civil pública, para que fosse verificado, averiguado o porquê que isso acontece, tá certo? Inclusive instado, não é? As empresas, a prefeitura, enfim, para que a gente possa... E não é só o governo do estado também, não é? Quer dizer, no sentido de que porque o governo tem obrigação, quer dizer, o secretário dos transportes, o secretário de segurança pública, enfim, tantos que estão envolvidos. Porque a grande verdade é a seguinte, Major Olímpio, eu acho que a gente tem que definir isso muito claramente. Eu acho que quando nós vivíamos, e a gente já está nesse embate há alguns anos, desde 1980, nós tínhamos assim, de um lado nós tínhamos o PT, né? Do outro lado tinha no meio tinha o PMDB, e do lado do conservadorismo, né? Retrógrado, não sei o que lá, estávamos nós, que eu nunca fui retrógrado, sempre fui progressista, agora não tenho vergonha de dizer que sou conservador. Eu tenho muitas coisas que eu sou conservador. Eu acho que tem coisas na vida que eu procuro manter a minha linha de convicção, de princípio. Mas, e outra, Sérgio, respeito, preservação da família. Exato. Valores cívicos. Morais, culturais. Eu acho que é inerente a qualquer corrente ideológica. Não tem dúvida, mas eu sei, mas hoje tem essa famigerada política do politicamente correto. Quer dizer, você tem que falar... Você tem que dizer publicamente na televisão, e você colocou com muita propriedade, aqui nós não temos cerceamento de nada, ninguém combina nada, pode falar o que quiser, nós inclusive não temos patrocínio, tá certo? Tem essa também. Nós estamos desesperados para ter um patrocinador, vai ter uma boquinha aí, mas também não temos. Quem patrocina... Pode ser até as empresas de transporte, não tem o menor problema nenhum. E outra, e vamos continuar criticando as empresas de transporte, mesmo que elas nos patrocinem, para que elas melhorem a sua qualidade de serviço. Eu não estamos falando isso para ser negativos, não. Eu acho o seguinte, o grande movimento que todos nós desejamos, e a sociedade clama por isso, principalmente os mais necessitados,
é que a gente tenha uma qualidade de vida razoável, não precisa nem ser boa. Porque no fundo é o seguinte, por que eu digo não precisa ser boa? Porque do jeito hoje, eu já andei de ônibus. Eu hoje, graças a Deus, tenho alguns carros na minha garagem. Mas eu já andei muito de ônibus. E quando eu andava de ônibus, tudo que o Celso Russomano falou acontecia comigo. Eu me lembro que às vezes passava... E outra, na minha época, eu tenho esse jeitão de jovem, mas eu já tenho uma estrada rodada aí. O negócio é o seguinte, na minha época, as ruas, inclusive, eram de paralelepípedo. Doutor, era um samba-canção, todo mundo dentro do ônibus lotado, aquilo parecia uma... meia hora depois de descer do ônibus, você já estava balançando. Exatamente, o cérebro já estava... Entendeu? Pô, então o que acontece? Vivi muitos anos nessa vida, quando jovem principalmente. Pô, eu morava em Campos Elíseos e trabalhava em Pinheiros. Todos os dias eu entrava às 7 horas da manhã. Eu não me esqueço, não. Eu entrava às 7 horas da manhã, porque eu trabalhava numa indústria de molas, eu era lá o gerente da parte de produção, pô, eu tinha que ver a peãozada toda entrar, eu tinha que estar lá, e era o que o chefe dizia, o dono da empresa, que inclusive o saudoso amigo, o José Romanini, os irmãos dele, inclusive o próprio Nicola Romanini, hoje é delegado de polícia, conhecidíssimo, homem de vasta experiência na segurança pública. Então, eu me lembro muito bem, quer dizer, tinha que dar exemplo, porque o pessoal chegava, a gente tinha que estar lá firme, e ele também estava, não é que só estavam eu, não. E eu às vezes até chegava atrasado, por quê? Porque o ônibus atrasava, enfim, todos os problemas que continuam há 40 anos atrás, quer dizer, não é 12. Há 40 anos atrás continua a mesma coisa. E as empresas ganhando cada vez mais, e aquilo que você reportou aqui. Hoje, essas empresas, para manterem esse esquema, eles financiam os candidatos a cargos majoritários e, com isso, exigem deles. Mesmo os proporcionais. Mesmo proporcionais. Exato. Mesmo, até para manter essa hegemonia em Câmara Municipal, em Assembleia Legislativa e tudo mais. E veja, essa denúncia, nós precisamos corrigir isso. E não é corrigir porque a grande verdade hoje não existe mais salvador da pátria, graças a Deus. E os que aparecem, o próprio eleitorado começa a perceber que é tudo contador de história. Sim. Agora, nós precisamos ter, na verdade, esta consciência de direito e de interesse público para melhorar a qualidade de vida das pessoas, principalmente as mais necessitadas. Portanto, nós apoiamos, sim, todo esse movimento, somos contra a forma com que eles estão sendo, com atitudes de vândalos, quebrando, não é, vitrines de loja, quebrando, inclusive banca de jornal, e o cidadão lá da banca dizendo, eu sou trabalhador que nem vocês, pelo amor de Deus, não faça isso, e os caras quebrando a banca de jornal do cara, quer dizer, coitado, ele não tem seguro, ele não tem nada, vai ser ele com o dinheirinho dele, com a dificuldade que ele tem para pagar, inclusive. E, Sérgio, eu não posso sair gritando pelo meio da rua, sem violência, com um pedaço de pau e pedra para jogar nas pessoas. Ué, eu estou gritando sem violência, praticando violência. Não, e aí é o seguinte, eu li inclusive um dos cartazes de um jovem até carregando, dizendo assim, a maior violência é você pegar todo dia um ônibus lotado. É verdade. A gente sabe que essa... Só que não está sendo discutido isso. Você viu, ó, nós passamos aqui já algum tempo do nosso programa falando só de violência. E eu é que entrei, e você, porque nós, graças a Deus, participamos de um clube, tá certo? Que é aqueles que lutam pelo interesse da sociedade. E nós estamos nesse interesse. Quer dizer, eu particularmente luto pelos interesses dos associados da API, que inclusive é a patrocinadora desse programa, junto com a CESP e junto com a TV aberta. Quer dizer, nós, graças a Deus, temos oportunidade de falar, porque contamos com todo esse aparato, que é inclusive de uma TV pública, não é? Se nós tivéssemos uma TV privada, não teríamos chance de estar falando com tanta liberdade dessa forma. Enfim, o que eu acho é que, na verdade, nós precisamos preservar sempre o direito da informação, o direito da comunicação e, indiscutivelmente, o direito inalienável, que é o de expressão. Esse nós temos de falar sem sempre. A menor dúvida. Não é isso? E a todos aqueles que ainda tentam amarrar, amordaçar a mídia brasileira, e é uma luta, Sérgio, que você encabeça no estado de São Paulo, presidindo a API, mas é uma luta pela liberdade no nosso país. A gente vê o tempo todo, mais uma vez aqui dentro da casa do jornalista,
ideias sendo difundidas ou a busca, olha, nós precisamos regulamentar ou reestruturar o papel da mídia brasileira. Quando eu vejo essas coisas assim, né, me dá um apavoramento e falo, como é que é? Nós vamos querer daqui a pouco estar fechando mecanismos de comunicação. Quer dizer, se falar o que eu não gosto, eu vou tomar uma atitude de impedir que continue a falar o que eu não gosto. Não dá, gente. Isso não pode. Não dá. Mas é um assunto também que é importante, Major Olímpio, nós precisamos pensar no seguinte, a importância de você coibir os excessos. Sim. Porque hoje, e aí inclusive o Boris Casoy esteve aqui, o nosso querido e ilustre amigo, o Heródoto Barbeiro, Marcelo Rezende, Milton Neves, Percival de Souza e agora a sua honrosa presença e tantos outros também já passaram por esse nosso programa e falaram sobre a questão da regulamentação da comunicação brasileira ou o chamado marco regulatório. Na verdade é o seguinte, a maioria é tendenciosa no sentido, ou tem a opinião, não tendência, mas a opinião, como a sua, de que o Código Civil, o Código Penal e a Constituição já trazem as defesas necessárias. Eu sou da opinião de que nós extinguimos uma lei, que foi a lei de imprensa, uma lei boa, uma lei inclusive de origem, de tradição francesa, que foi muito bem arquitetada, lógico, tinha lá 22 artigos que não eram e que também não foram utilizados, artigos, tá certo, que preservavam as autoridades militares, que você não podia estavam dentro de um contexto da sociedade naquele momento. Mas a lei era boa, tanto era boa que permaneceu. E aí o que aconteceu? Extinguiram a lei, acabaram com o direito de resposta, e exemplo maior é o grande veículo de comunicação, o Estado de São Paulo, que até hoje não conseguiu publicar uma matéria, tá certo? Da família Sarney, daquela investigação lá da Polícia Federal e tal, do Boi Barrica, não sei o que, lá do Maranhão, em função do quê? Em função do direito de resposta que não existe e nem da regulamentação da imprensa. Porque aí fica sob a convicção do juízo. O juiz é que diz pode ou não pode. Quer dizer, e o juiz, com todo o respeito que nós temos aos nossos qualificados magistrados, mas eles não têm legitimidade pública. O único que pode dizer que pode ou não pode para a população, sem que tenha lei que defina, são os deputados, vereadores, senadores, presidente da República, governador e prefeito. Por quê? Porque é ungido através do voto. Se você não gosta do que ele está decidindo, depois de 4 anos você tira ele e acabou. Se gosta, reelege. Esse é o mecanismo da democracia. Agora, hoje nós estamos vivendo uma situação assim. Então eu acho que há necessidade, pelo menos, e aí foi um consenso que nós chegamos, de voltar o direito de resposta. Sem dúvida. Porque tendo o direito de resposta, então, o resto, a Constituição, o Código Penal, o Código Civil, acabam, na verdade, contemplando essa normatização do processo da comunicação social. Eu acho que é por aí. Meu ilustre amigo, para a gente não terminar o programa sem falarmos do que é mais importante, e você aqui como um bom orador, acabou entrando nesse assunto, nós temos o ano que vem a Copa do Mundo. E já, na verdade, quando estamos vivendo a Copa das Confederações, não é? E graças a Deus o Brasil ganhando a França, e agora vai enfrentar outras seleções aí. E aqui nós temos o seguinte, o que você vê dentro desse processo? Nós vamos ter tempo de corrigir tudo isso ou melhorar para na Copa do Mundo a gente ter um país com tudo organizado, com tudo dentro dos conformes aí ou não? Olha, eu vou torcer muito por isso e o que eu puder fazer como cidadão e como parlamentar, nós vamos perseverar para que aconteça. Eu vejo a precarização da estrutura de segurança pública em todos os níveis. No plano federal, em relação à própria estrutura da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Ferroviária Federal, que é quase que inexistente. Para se ter uma ideia, no estado de São Paulo, a Polícia Rodoviária Federal tem pouco mais de 800 homens para as rodovias federais no estado de São Paulo. O que é muito pouco. A estrutura da Polícia Federal ela é pequena. A estrutura da polícia nos estados também extremamente deficitária em termos
de equipamento, em termos mesmo de preparo, em termos de processo de seleção, porque os salários são aviltantes, são muito baixos. Se falou, inclusive, se estabeleceu para alguns estados o chamado Bolsa Copa. No país hoje tudo vira bolsa. É verdade. Né? E também se criou o Bolsa Copa. Vocês sabem que no estado de São Paulo, que é um dos estados sede, não se formalizou o convênio do estado com o governo federal, e os policiais no estado de São Paulo, que há 2 anos da Copa, quer dizer, há 1 ano já estariam recebendo uma bolsa de incentivo do governo federal. São Paulo se recusou à assinatura desse convênio. Também nós estamos falando aqui nesse programa sobre transportes públicos. E me preocupa muito os serviços dos transportes públicos, não só nas regiões de realização do espetáculo de futebol aqui em São Paulo, no caso do Itaquerão, mas em todas as regiões, porque o fluxo de turistas, de pessoas que estarão interagindo dentro da sociedade, aumentando e potencializando eventuais riscos de ação da marginalidade, então me preocupa demais. Você imagina um cenário feito esse de ontem, com o andamento de rodadas da Copa do Mundo dentro de São Paulo, e as pessoas querendo sair do estádio e dizendo, olha, no centro da cidade está tudo parado, o pau está comendo, a polícia está sendo deslocada das regiões de periferia para atendimento emergencial nessa crise no centro da cidade. Deus me livre de uma coisa dessa. Então, você que é um administrador e é profissional dessa área, diz que quem planeja às vezes erra. É verdade. Quem não planeja, às vezes acerta. Às vezes. Eu estou com medo. E eu vou ver. Olha, já participei de seminário disso aí. Na Assembleia Legislativa mesmo teve eventos que veio a CBF, e o governo federal, e mais o governo do Estado, e mais a Prefeitura. E todo mundo falar de como está sendo organizado. E eu provoquei constrangimento em todos, dizendo: não digam que vamos ter estrutura adequada de segurança pública, estarão todos mentindo. Senhor ministro, senhor presidente da CBF, você falou isso? Foi evento público na Assembleia Legislativa, mais do que gravado. Para! Não vem vender ilusão, não. Vamos tomar atitude concreta, porque eu estou realmente muito preocupado com relação a isso. Então, minha gente, vamos torcer. Tem 1 minuto. Nós vamos lutar muito para que daqui a 1 ano, na abertura da Copa do Mundo, Sérgio, a gente esteja aqui no programa falando, olha, nós estávamos errados. Se corrigiu tudo, foi uma maravilha, vai ser muito positivo e o Brasil ganhou. Eu espero realmente que isso aconteça. Eu não torço pro jacaré em filme de Tarzan, não. Vamos ver se dá errado e o jacaré pega o Tarzan. Vamos torcer pro Tarzan nadar mais forte. Se Deus quiser. Olha, foi um prazer. Nós passamos aqui todo esse tempo falando com essa figura exponencial que é o deputado Major Olímpio, que é um grande líder, que é um deputado combativo, que é um homem atuante e que, como jornalista e vice-presidente da Diretoria de Assuntos de Segurança Pública da Associação Paulista de Imprensa, tem nos prestado relevante serviço. Deputado, um prazer tê-lo tido no nosso programa. Nós vamos ter oportunidade de falar mais vezes, mas foi uma honra. Você deu uma aula de segurança pública a todos nós aqui. A satisfação é minha. Parabéns para a API. Para todos nós. Jubileu de Carvalho, gente. 80 anos. Sucesso. Até a próxima. Muito obrigado pela sua atenção.